relação à reposição hormonal, o que eu sempre falo para os pacientes é o seguinte: reposição hormonal é para quem tem deficiência hormonal. O nosso corpo ele funciona muito certinho como uma balança, né? Se está faltando, ele vai aumentar o estímulo para aumentar a produção. Se está em excesso, ele vai reduzir o estímulo para reduzir a produção. Então, se eu faço uso externo, por exemplo, de uma substância, o que meu corpo vai entender? Que já tem demais, ele vai parar de produzir. Então, eu paro de produzir para ficar usando o externo, né? Então, não faz muito sentido a indicação de eu fazer uma reposição para melhorar a performance, sabendo que meu corpo vai parar de produzir. Uma outra coisa é que o uso de anabolizantes aumenta o risco de inúmeras complicações. Então, assim, tumores. Então, tumor de fígado, por exemplo, é um tumor que pode acontecer, leucemia, pode uma maior incidência, porque é um sangue que fica mais viscoso, você muda a conformação ali. Alteração de enzimas hepáticas, alteração renal, né? Como é um sangue que está mais viscoso, aumenta o risco do paciente fazer embolia, trombose, embolia, AVC, tá? Sem falar da própria inibição do eixo em relação à questão reprodutiva. Se o meu corpo para de produzir testosterona, para de produzir o estímulo. Então, o paciente às vezes tem um casal com uso prolongado, não consegue engravidar porque a questão da quantidade de espermatozoide está reduzida ou às vezes está até ausente, porque está inibindo o eixo, inibe a produção de espermatozoide. Então, as complicações a longo prazo são muito maiores do que o benefício. Então, não faz sentido a gente usar o hormônio para melhorar a performance quando a gente tem um monte de complicações associadas ao uso, né? Existem outras formas de melhora e aumento de testosterona, por exemplo, vou falar da testosterona, que é o que as pessoas mais usam, né? Sem necessariamente a gente precisar ficar dando testosterona para o paciente, né? Então, pacientes obesos, a melhora da perda de peso, então melhorar o peso, melhorar a atividade física, por si só já melhora a testosterona. E nos pacientes que ainda assim têm uma testosterona mais no limite inferior, a gente pode melhorar o estímulo à produção, né? Agora, tem uma testosterona normal, não repõe, porque a complicação depois vem. Tem paciente que às vezes a gente fica um ano tentando recuperar o eixo, porque inibiu e está lá bloqueado, não consegue recuperar. A testosterona entra como um dos esteroides, mas não é o único, né? Tem gestrinona, por exemplo, que o pessoal estava usando como chip hormonal para melhorar a endometriose e tudo mais, né? Mas é que nem eu falo, as complicações, elas são a longo prazo, né? São variáveis. Para que eu vou usar um medicamento que eu tenho um risco de complicação e para que tem que ser injetável, para que tem que ser na forma de chip? O chip, quando a gente aplica o chip, eu não sei exatamente o quanto está sendo liberado e por quanto tempo está sendo liberado. E muitas das vezes o paciente tem uma complicação, você não acha o chip para tirar. Então ele fica com aquele estímulo, né, o tempo inteiro. Por exemplo, paciente com câncer de mama, que colocou chip e tem câncer de mama. O chip piora, então dependendo do que você está usando ali de hormônio, pode piorar o teu câncer. É difícil você tratar porque você não consegue inibir, você não acha o chip para tirar. Aquele estímulo fica, entendeu? Aí você está usando um medicamento para tratar uma célula que está sendo, entende? É complicado, assim. Então, hoje existem outras formas para a gente avaliar o paciente, fazer uma reposição hormonal segura, né, nos pacientes que têm indicação, sem precisar ficar implantando chip. Tanto que a questão do chip foi proibido, né? Está proibido a comercialização de chip.